Boa noite para vocês que nos ouvem. Bem-vindos à nossa temporada 4, o episódio 9 do Cerebrando. Hoje eu aqui, Dr. Diogo, e o Fabião, junto agora com dois convidados, a Roberta e o Albert, que vieram bater um papo com a gente aqui hoje, colocar umas perguntas, gerar alguns momentos saia justa. E o nosso episódio de hoje vai discutir um pouco aí sobre fronteiras da neurociência. Vamos falar o que acontece dentro da cabeça nossa, dentro da cabeça de vocês, vamos explicar o que é a neurociência, vamos falar um pouco de interface homem-máquina, enfim, explorar um pouquinho aí do que faz a neurociência, o que faz o neurocientista. E para isso, então, como já falado para vocês aqui, Dr. Diogo e Fabião. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende de que horário você esteja ouvindo, mas é um prazer enorme estar com vocês novamente aqui no Cerebrando. Roberta, Albert, muito obrigado pela presença, com certeza será uma interação bem legal, bem interessante. E o nosso grande objetivo, Ivo, hoje é traçar, explicar para o pessoal o que é a neurociência, quem é o neurocientista, o que nós temos hoje de consolidado dentro da neurociência. Então, são vários assuntos que serão abordados e que com certeza trará uma luz de conhecimento para vocês. Isso aí, brigadão, valeu. Boa. E aí, Fabião? Vamos deixar o Fábio falando no mudo de novo, igual na última vez. Aí é sacanagem, né, Fábio? Pelo amor de Deus, né? Ah, Pior de tudo que sempre pega esse negocinho aqui por causa do avião. Mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir e nos assistir em períodos diferentes. A gente grava sempre à noite. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tem dois convidados que vão abrilhantar aqui o Celebrando dessa quarta temporada. E a gente vai fazer um remember de várias coisas que já foram faladas e que, porventura, sempre vêm à tona e que, se por acaso você está vendo o Celebrando pela primeira vez, você está vindo no episódio mais legal. Você vai poder, a partir desse, voltar para todos os outros e fazer a sua pesquisa. Boa, Fabião. Não sei se é mais legal, né? Que a gente vai colocar as coisas em xeque por aqui com relação à neurociência, tal qual a gente fez com a meditação. Inclusive, veio algumas observações pra gente, né? Vocês não ouviram ainda a temporada 4, nosso episódio 8 da semana passada, a gente falou um pouco sobre meditação. E aí recebemos uma cutucada no nosso Instagram aqui, que tal qual fizeram com a gente por conta de religião, perguntaram se a gente é contra a meditação mindfulness, especialmente se eu sou contra. E é claro que não, a gente acredita que todo tipo de meditação, quando bem colocada do jeito, da forma correta, ela é muito válida e funciona muito bem. A crítica nossa foi com relação à comercialização e a forma como a gente vem tipificando aí alguns tipos de meditação, em especial mindfulness, unicamente para que ela abra espaço comercial, as pessoas possam vender. É muito real que tem muita gente que não deveria estar ensinando meditação, que está ensinando por aí, tá quase os profissionais de todas as áreas que fazem isso. Então a gente vem aqui para contar para vocês da forma correta, pontos de vista nossos, só que sempre baseados em ciência, né? Então acho que é super importante colocar isso. E para fechar também, o conceito do mindfulness, estar no momento presente, é um conceito muito mais válido que a meditação em si, que funciona muito melhor para quem simplesmente quer buscar algo para ficar mais presente, para ter menos ansiedade e não necessariamente meditar. Mas, quando se fala de meditação, os pontos são aqueles que a gente colocou para vocês. Não dá para se falar em meditação enquanto você anda, enquanto você come, etc., por vários motivos. Mas ouve a gente lá e esse é o nosso ponto de vista, né? Embasado em ciência, que a gente explicou para vocês. E somos super a favor, defendemos muito aquilo que funciona realmente. Aquilo que não funciona, a gente coloca um ponto de vista para cutucar o mercado de forma leve por aqui. E faremos o mesmo hoje então com neurociência. Vamos lá. Ô Diogo, eu queria começar puxando para você esse assunto. A gente falou na temporada 1, cara, não tinha nem microfone ainda, né? A gente tem um podcast aqui, quase um café com podcast, né? A gente abre para dar risada, conversar um pouco, já que a gente não se encontra por conta dos lugares, etc. Mas vamos falar um pouco de neurociência aí, assim como a gente falou no episódio 1, neurociência ao pé da letra e sem groselha. Cara, explica um pouquinho para o pessoal entender aí o que que é neurociência e por que as pessoas têm que tomar cuidado quando elas encontram por aí neuroprodutos, pessoas se dizendo que são neurocientistas, vendendo alguns cursos específicos para mudar de vida, etc. Vamos lá? com certeza, Ivo, com certeza. Vamos lá. Primeiramente, a neurociência, como diz o nome, é um ramo da ciência. Então, a neurociência ela vai estudar o quê? Ela vai estudar como o sistema nervoso, que inclui o cérebro, a medula espinhal,
os nossos nervos periféricos, enfim, todas as estruturas que envolvem o sistema nervoso, elas vão interagir entre si. E aí, dentro dessas interações, nós estudamos comportamento, nós estudamos planejamento de vida, nós estudamos estudos, nós estudamos tudo que o ser humano faz. Portanto, o neurocientista ele é alguém que mescla a parte anatômica, ele estuda como essa parte anatômica interage entre si e coloca isso para o dia a dia das pessoas. Porque, como diz nosso amigo Leandro, que infelizmente não pôde estar hoje, a ciência, quando ela não é compartilhada, vira privilégio. Então, o nosso grande objetivo, até mesmo com esse podcast, é que vocês ganhem conhecimento neurocientífico, que vocês levem para a vida de vocês. Então, a intenção da neurociência é entender como o cérebro, como o cerebelo, como a medula espinhal, todas as estruturas interagem e, com isso, decifrar como, por exemplo, um comportamento afeta a nossa estrutura cerebral e como que nós podemos modular isso. E como que a alteração desse sistema nervoso faz uma alteração, por exemplo, numa doença neurodegenerativa, faz uma alteração de comportamento, faz uma alteração de vida dessa pessoa. Então esse é o objetivo da neurociência. E o problema é, o que se caracteriza um neurocientista? É alguém que estuda neurociência? Não somente isso. É alguém que estuda neurociência, mas também faz ciência. Então você precisa fazer ciência para se dizer neurocientista. Aquela pessoa que leu apenas um livro e fica colocando conhecimentos neurocientíficos para frente, ela não é um neurocientista ou uma neurocientista. Ela é apenas uma pessoa curiosa que estuda, mas que não escreveu nenhum artigo, que não entende muitas vezes o que é a estrutura de um artigo, que não entende o que é a estrutura da ciência em si. Para você ser um neurocientista ou uma neurocientista, você precisa entender o que é a ciência. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente joga por terra aquele monte de pessoas influenciadores hoje que são aqueles que estudam 2 dias de neurociência e se acham neurocientistas. E leem um livro leigo de neurociência e se acham neurocientistas. Não, não são. São apenas pessoas que estão agregando certos conhecimentos. E aí, pode ser que seja muito útil, com certeza absoluta. Às vezes você estuda psicologia e passa para frente um conhecimento muito útil. Você estuda engenharia mecânica e pode passar um conhecimento muito útil. Mas isso não faz você um psicólogo, não faz você um engenheiro, não faz você um médico, não faz você um neurocientista. Você precisa produzir neurociência. Outro ponto é, a neurociência ela não é clínica. Não existe uma consulta de neurociência como eu já vi por aí. Da pessoa vir aqui e falar, Ivo, eu vou te tratar com neurociência. Calma. A neurociência ela pode ser englobada em vários ramos. Engenharia, o ramo da empresarial, a medicina então nem se fala, a saúde mental nem se fala. No entanto, não existe uma consulta de neurociência. E esse é outro problema que tem ocorrido por aí. De pessoas que, por exemplo, não trabalham na área da saúde, que elas não têm um know-how, por exemplo, para fazer uma consulta, ou não podem por questões legais também, e elas abrem um consultório de neurociência. Não existe isso. Nós não temos hoje uma neurociência clínica. Nós temos hoje um psicólogo que aplica a neurociência. Nós temos um médico que sabe aplicar neurociência. Nós temos um empresário que vira melhor empresário porque ele aplica a neurociência no dia a dia com os seus colaboradores. Mas não tem hoje um consultório aberto de neurociência. E aí também, assim, se você não ler a Bíblia da neurociência, que é o Candel, você também não é um neurocientista. Me desculpe a franqueza, mas o neurocientista de Instagram, ele não é um neurocientista de verdade. Ele precisa ter contato com a ciência em si. Acho que trouxe um ponto importante aqui, Joe, que é assim, cara, falar de neurociência, a própria palavra já diz, né? Você tem que ser um cientista que estuda sobre o seu cérebro. Né? E se você não publica artigos, você não faz parte dos arquivos, você pelo menos ajuda a escrever os arquivos, os artigos, cara, você não vai conseguir ser neurocientista. Se você efetivamente não tem informação na área, a gente vai até falar disso daqui a pouquinho, cara, você não é um neurocientista. Então não adianta entrar em um podcast em algum lugar falando assim, mas o cérebro está dividido ali no lobo frontal, aí eu tenho parietal, aí eu tenho occipital, eu tenho temporal, e tenho hipocampo também que faz memórias, e aí você tem a ocitocina, dopamina, serotonina, e, cara, a pessoa começa a ouvir e falar assim, caraca, o cara conhece. E, pô, como o próprio Leandro falou, né, bicho? O Leandro tá há 20 anos na área,
já tem um PhD, o Todd Diogo tem não sei quantas pós e mestrados na área também, neurociência, aí, médico formado, também neurologia, especialização. Cara, e sabe o quão difícil é de falar em neurociência, né? Por mais que a gente estude, a gente não sabe nada, né? Então, eu acho que é bem importante isso, como você falou, porque um principal ponto, tal qual a meditação, e onde eu vejo como problema, não é a pessoa ganhar dinheiro, mas é que torna-se uma sacanagem você utilizar de algo que você não sabe para arrancar dinheiro das pessoas. Né? Cara, não dá para ser só por dinheiro. Sim, Se é só por dinheiro, tá errado, porque assim, a formação ela é super complexa e como a gente falou, vale para meditação e acredito vale para neurociência também. Quando você se dispõe a ensinar o que você não conhece efetivamente, não sabe quais impactos serão gerados naquela pessoa, você está sendo muito charlatão, porque você pode, na prática, ferrar a cabeça da pessoa. Né? A gente vê isso aí em estudos em vários lugares, então eu acho muito válido trazer isso à tona. Fala, Fabião, você ia falar algo aí? É, basicamente, conhecer um pedaço de alguma coisa não significa conhecer o todo. E talvez o grande desafio seja esse. E como a gente vem da área acadêmica, e a gente vai falar de lato sensu, estrito sensu, e uhum, até um bacharelado, um advogado ele pode ter o bacharelado em direito, mas não ser um advogado. Um filósofo, a mesma coisa. A pergunta é até do Albert, né? Quando a gente vai falar de neurociência, se a gente fosse traçar alguns exemplos básicos para ser considerado, além da publicação do artigo, além de ler a Bíblia da neurociência que você citou há pouco, Diogo, o que você consideraria para que as pessoas se sintam mais confortáveis em ouvir um podcast, em ouvir algum infoproduto que de repente estão vendendo? Porque a gente se depara com esse tipo de coisa. A pessoa pega um pedacinho, até a página 2 ela sabe falar muito bem. Agora, exatamente o que ela está fazendo e as consequências para a saúde mental daquela pessoa e outras coisas vão ser desastrosas. Então, se você fosse elencar, um engenheiro, ele pode ser um neurocientista, um advogado, ele pode ser uma pessoa que tem uma primeira formação que não seja medicina, que seja mais afim. Ele pode ser um neurocientista. Como é que você traçaria um perfil básico para as pessoas entenderem uhum. isso? Então, Fábio, eu lembro de uma expressão do Kaito Mai, que é o dono da Chili Beans, que é muito legal. Ele fala que hoje em dia tem muito empreendedor de palco. E para mim esse é o problema. Porque como que você vai falar de neurociência sem nunca ter visto uma pessoa, sem ter aplicado a neurociência na tua vida, sem ter aplicado nas pessoas e todo esse conhecimento? Esse é o primeiro ponto. A tua pergunta é bem interessante porque eu falo que sim. Eu falo que sim. Só que a pessoa tem que entender que a jornada dela será o quê? Vai ter que aprender anatomia cerebral, anatomia do sistema nervoso central, anatomia do sistema nervoso periférico. Vai ter que entender o que é um neurotransmissor. Vai ter que fazer um caminho que talvez é um caminho muito mais difícil do que, por exemplo, eu tinha já um conhecimento prévio antes de começar a estudar neurociência que me habilitou para ser mais fácil. Eu sabia já o que era uma ocitocina, eu já sabia o que era dopamina, eu já sabia o que era serotonina, eu já sabia o que era uma doença de Alzheimer no cérebro quando eu comecei a estudar neurociência. Então, é possível sim, mas aí a pessoa corre num risco dela ficar extremamente superficial e aí começar a espalhar um monte de neuromito. De como eu sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa que, sei lá, utilizo 15% do meu cérebro e não só 10%, tá? E começa a falar essas coisas que não fazem sentido e não tem sentido algum na atualidade. Poder pode, assim como eu posso hoje falar que eu não quero mais nada disso e virar um engenheiro também, posso estudar engenharia. Mas para isso, necessariamente, eu vou ter que fazer o quê? Voltar para uma faculdade de engenharia. Eu não vou conseguir ser engenheiro não somente falando, agora vou ser engenheiro. Mas é possível um advogado, por exemplo, se tornar uma boa pessoa com conhecimento de neurociência? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Eu conheço pessoas que enveredaram, por exemplo, para a área da terapia e eram engenheiros. Foram de uma área racional para uma área completamente subjetiva, talvez, e são muito bons terapeutas hoje, não são pessoas ruins, mas são pessoas que pegaram, entenderam que para chegar nesse ponto eles tiveram que estudar muito. Eles tiveram que encontrar pessoas que guiaram eles de uma forma muito bem guiada. Eles não leram apenas livros leigos e tentar, não, agora eu sou neurocientista, não, sou terapeuta de livro, não. Eles foram atrás de bons terapeutas, de bons psicólogos, de pessoas que traçaram a carreira deles de uma forma diferente. E aí sim, Fábio, então eu acredito que sim, mas é um caminho muito árduo,
é um caminho que a pessoa tem que entender que ela tem que se guiar por pessoas muito capacitadas para conseguir chegar naquele ponto também, e que não tenha somente conhecimento superficial, que é o que a gente vê hoje na internet. E é isso que é o problema, esse que é o problema atual. Mas é possível Mas, sim. mas aí ele vai cair mais em um título de especialista em neurociências, né? Possui uma Ah, especialização em sim, sim, neurociência. sim, sim. Né? Porque se a gente for pegar no caso o neurocientista em si, cara, você tem que falar de neuroanatomia, você tem que ir muito mais a fundo naquilo que você discute, que você conhece. Exatamente, Né? né? Não dá para se falar em lobos, em neurotransmissores, em É, bainha de mielina e o cara achar que assim tá sendo legal, tá sendo super cool, explicando e que manja muito, né? Que manja horrores. porque é Acho como que eu esse... falar hoje, Ivo, que vou me tornar um jurista com uma pós-graduação. Não vou. Não vou, tá? Não vou, não vou. Eu preciso de muito mais do que isso. Eu preciso ter um conhecimento que vai muito além disso, né? Então, para eu ser um bom empreendedor, eu tenho que empreender. Eu tenho que ir atrás dos caras que sabem o que estão fazendo e ir para ação. Então, isso nós temos que diferenciar o conhecimento em neurociência em ser neurocientista. São coisas diferentes. Eu posso ter um grande conhecimento numa área, mas isso não me torna especialista profissional daquela área. Isso são coisas totalmente diferentes. Então, eu penso que dá sim, mas é algo que nós temos que traçar de uma forma mais profissional, Fábio. Tem que ser um pouco mais profissional nesse sentido. Então, se eu entendi bem, a gente vai ter que ver a graduação, se ela é afim ou não, se a pessoa produz artigo ou não, se a pessoa atende ou não, se a pessoa tem alguma maturidade, algum tempo, algum punch, algum tempo de estrada, porque no fundo é uma coisa muito nova. E a Roberta faz até uma observação aqui no chat para a gente, que hoje em dia a neurociência ou o conhecimento dela é uma ferramenta de alívio para a crise de ansiedade, para Ah, processo sim. de mudança, luto e tantas outras coisas. E por isso, talvez por isso, a necessidade premente de que a gente tenha um excelente profissional ou pessoas que sejam minimamente gabaritadas para isso. Porque eu já ouvi, por exemplo, gente no Instagram com mais de 300 mil seguidores, por exemplo, que falava que era professor falava um pedacinho com coisas relacionadas à neurociência. Então, assim, para gente que é da academia, que vai para uma coisa de estrito senso, lato senso, são coisas completamente diferentes. Dar aula, eu mesmo já fui coordenador de pós-graduação. Dar aula numa pós-graduação, eu coloquei até gente que não tinha uma especialização, um MBA, né? Sim, Um sim. curso de extensão, e lembrando que MBA é um nome bonito para especialização, né? A gente fala MBA, americanizou, né? Mas a Roberta colocou isso de uma forma bem contundente aqui, E a em termos Roberta de coloca também alívio. uma coisa interessante assim sobre a fusão. Por exemplo, que uma ginecologista ela vai ter benefício em saber neurociência, sem dúvida alguma. Assim como um advogado, um engenheiro, um psicólogo, todo mundo. Então, para alguns é uma ferramenta, para outros é uma ciência que de fato estuda e produz. Então, o neurocientista de verdade ele produz ciência. Esse é o principal ponto, mas é aquela velha história. Eu ler Aristóteles, Platão não me faz um filósofo, mas faz com que eu tenha mais ferramenta para minha vida. Então, acho que isso é um ponto bem interessante. Existe alguma tendência dentro do meio acadêmico, ou tanto de universidades públicas ou privadas, de você ter uma especialização ou uma residência nisso? Isso você já ouviu alguma conversa sobre isso? Porque às vezes as pessoas falam, não, a pessoa tem doutorado em hipnoterapia. Eu fui fazer um curso, eu falei, desculpa, não existe estrito senso. Mestrado e doutorado é uma coisa, especialização barra MBA é outra, aperfeiçoamento é outra. Não existe doutorado em hipnoterapia. E a pergunta aqui que o Albert fez é: existe alguma residência em neurociência ou alguma correlação ou uma tendência que se cria uma cadeira nesse aspecto vinculada à psiquiatria ou outra área de conhecimento da medicina? Não, até porque eu não conheci, na minha formação, alguém que tivesse um conhecimento de neurociência muito aprofundado. Tanto que, se eu contar a minha jornada da neurociência, ela ocorre de forma autônoma no começo, em que eu comecei a ler o Candel, 100 bilhões de neurônios, do nosso querido professor Robert Lente, e aí depois
eu comecei a seguir pessoas no Instagram. E nisso eu encontrei o Leandro. E eu já mandei mensagem pro Leandro e falei, Leandro, quando você abrir uma pós-graduação, meu amigo, eu quero ser o primeiro aluno. E eu fui, acho que um dos primeiros. E foi aí que nós nos juntamos, porque eu tinha o conhecimento da neurologia, já associado um pouquinho da neurociência. E o Leandro já era um grande neurocientista naquela época, fazendo muitos artigos. Porque nós não temos hoje pessoas tão gabaritadas para falar da neurociência, no Brasil principalmente. Nosso mestre Candel, por isso que ele reina por todos esses anos também, porque ele foi uma pessoa extremamente diferenciada. Ele teve ali um conhecimento neurocientífico que ultrapassou muito daquele conhecimento básico. Então eu não vejo hoje, e vários cursos, várias pós-graduações que se dizem de neurociência são muito fracas, conteúdos extremamente fracos. O Ivo também compartilhou uma pós que nós fizemos juntas, que eu não vou falar o nome da instituição, mas é de renome, que não tinha nada de neurociência nas aulas, era apenas um bate-papo sobre assuntos do momento, a medicina endocannabinoide, tá, mas falava do sistema endocannabinoide? Não, não falava, não explicava para a pessoa sobre isso, tá. Então, talvez vai mudar muito, mas tem pós-graduação, tem mestrado, nós já temos doutorados em neurociência, mas será que essas pessoas saem de fato com conhecimento de neurocientista? Eis a questão. Então, não vejo ainda um caminho para isso, Fábio. Um ponto legal quando a gente fala do Leandro, que tu saber, né? O Leandro, pensando em conhecimento, pô, ele conhece muito de neuroanatomia, cara, ele conhece muito de neuroquímica, ele conhece muito de neuropsicologia, cara, ele domina as áreas todas, né? Eu lembro que o Leandro, ele ficou uma época, se eu não me engano, Diogo, você pode me corrigir, cara, mas eu acho que foi por volta de uns 10 anos, cara, fazendo só corte em hipocampo para estudar hipocampo, cara. E Né? Assim, muito outro ponto, tempo, ou Ivo, seja, que tanto eu quanto o Leandro a gente tem contato com o aluno todo dia, tá? A gente tá na sala de aula, não somos professores de bancada, de falar. A gente já pô, artigos, né? São centenas de artigos de artigos, vocês escritos em lugares super sim. renomados, cara. Então a gente sempre tá olhando. Ah, beleza, estudamos a neurociência da educação, vamos aplicar com os alunos. Vamos ver se dá certo, tá? A gente está estudando neurociência do sono, vamos aplicar em nós mesmos. Então, assim, eu já peguei pessoas que se dizem renomadas que não conseguiam. Tá, mas procure um artigo para mim aqui, na minha frente. Não sabe procurar. Então, aí que tá a grande questão. Diogo Leandro estudando, né? Neurociência do sono aplica na gente. Neurociência do LSD, não, já toma aí, vamos ver como é que funciona. Já sou na louco prática suficiente. ali. Uma coisa que a Roberta coloca aqui, que ela não se sente mais confortável com uma ginecologista que vá tratar dela e que não entenda de neurociência pela integração, ou estendendo isso, um gastroenterologista que vai tratar do seu aparelho digestivo, ou qualquer outra especialidade que é um pouco mais profunda, que tem íntima relação com o cérebro em termos de comunicação, apesar de a gente saber que tudo existe comunicação bidirecional, mas ela não se sente mais à vontade. E eu acho que isso tem. Você acha que isso vai criar uma certa tendência para que esses profissionais procurem alguma especialização nesse aspecto e possam dar um incremento no seu entendimento da pessoa e voltar de repente para as bases da medicina do passado? A neurociência não é modismo, né? Pode falar, Ivo. Deixa eu só te jogar um pouco mais no fogo, já que a Roberta colocou essa pergunta aqui. A gente adora fazer isso aqui. A Rô comentou sobre a questão da menopausa, né? Sobre ela acontecer no cérebro, por isso esse certo desconforto que ela tem de quando vai conversar com uma ginecologista, por exemplo, ela não tocar nesse assunto, parecer algo que está um pouco mais superficial, né? Mais do mesmo, e daí a preocupação dela. Pra gente aqui, eu acho que a gente fica em uma posição um pouco difícil, porque assim, é muito ruim a gente discutir sobre coisas que acontecem com mulheres sem ter mulher na mesa. Sim, com certeza. A gente inclusive já convidou uma mulherada para vir para cá também, vamos colocar mais gente discutindo com a gente, a doutora Laís, enfim, o pessoal que vai passar a fazer mais parte de mais bate-papos com a gente aqui. Mas, como a Roberta já colocou aqui, e ela é mulher, ela que pediu pra gente, cara, como que você vê essa questão de... A gente tá falando da menopausa, então a gente tá falando de uma alteração que acontece ali nos hormônios, o gatilho para isso aí acontecendo no cérebro, ou seja, dispara uma área específica, chama... E aí, cara, como que você vê isso daí dentro da medicina em si? Claro. Aqui, assunto interessantíssimo, até agradeço a Roberta de levantar esse assunto,
porque eu acho que é uma questão de saúde pública mesmo, é uma questão que nós temos que comentar. E aí tem um problema. Veio um estudo muito prejudicial, que foi um estudo muito mal feito, em que ele colocou que a terapia de reposição hormonal para mulheres causaria mais câncer. Isso é totalmente mentira, só que muitas mulheres ficaram com isso na cabeça. E o que nós sabemos hoje é que a falta de estrogênio, que é um dos hormônios que baixa bastante na menopausa da mulher, vai ter que ser da mulher, sem dúvida alguma, né? Você acaba, então, piorando memória, se dá muito mais fadiga, a pessoa, ela faz, então, ela perde uma qualidade de vida. Você tem, inclusive, problemas com fluência verbal. Isso foi provado em várias entrevistas, até acho que foi para a rede inglesa, até a BBC colocou uma coisa com relação a isso, mostrando que as mulheres que estavam nessa fase e tinham uma vez uma fluência verbal boa, elas acabam ficando pior nesse sentido. Mas afeta a córtex pré-frontal, que nós falamos bastante aqui, então você tem uma dificuldade de concentração e de atenção. Você tem esse lapsos de memória também, porque o hipocampo ele sente essa falta de estrogênio. Isso resulta também nessa perda de informações. O próprio humor e ansiedade, por exemplo, da mulher também acaba gerando um desconforto na vida dela. Portanto, é importante você conversar com o teu profissional, com a tua ginecologista, o teu ginecologista, para entender se para você entra essa questão da terapia de reposição hormonal e não ficar sofrendo com isso. O cérebro da mulher ele é completamente afetado. Ele tem ali uma questão que ele perde função porque hormônio gera também funcionamento adequado. E quando você tem índices normais, ok. Mas quando você tem índices anormais, você fica deficitário, deficitária. E aí você precisa repor. Mas isso tudo feito com orientação médica e você vai conseguir melhorar, você vai conseguir ter ali um desempenho um pouquinho melhor. E isso é necessário, não tem nem o que questionar. Mas muito cuidado com as falsas informações por aí. Deixa eu puxar uma outra aqui agora só para emendar nisso. E a andropausa? O Fábio tá curioso para saber, cara. Ele colocou no chat aqui em privado para mim, pô, vamos perguntar da andropausa, né? E aí? E aí, Fábio? Então, te colocaram mais essa agora, né? Bom, Ô, Fábio, você falou no mudo, a gente não vai te trollar, não. Dessa vez vamos te não avisar pode. aqui. Tá, é o avião, a gente dá desculpa do avião sempre. Cara, eu vou ter que perguntar para as pessoas que convivem comigo se o meu humor ele está sendo muito alterado para pelo menos eles me passarem alguma percepção, mas o Ivo deve ter percebido alguma coisa. Então eu acredito que o Ivo tenha observado, mas de qualquer forma, a gente brinca demais. Segundo o Ivo, ele passa por uma andropausa precoce, né? Então, né? Pode ser, Mas, pode ser. mas não dá. 28 anos você não é na andropausa. Eu tô Não, ainda meio não, longe. né? É isso Não, que tô meio longe aqui. eu conheci ele com 15 anos, então é verdade. Pois é, Total. então. É o que acontece, Ivo, que assim como a taxa de estrógeno para a mulher diminui, a de testosterona para o homem também diminui. Isso deixa o homem mais fadigado, com problema de memória, com problema de humor. Isso também ocorre. Então a andropausa ela também é uma baixa de hormônio para o homem. E também é necessário conversar com o seu urologista, com o teu médico ou tua médica de confiança, para fazer uma reposição. Porque o homem também passa por essa fase muitas vezes é negligenciada. Nós temos ali uma taxa de testosterona que ela é contínua e basicamente do mesmo número dos seus 18 até os seus 40 anos de idade. Falam que, em média, a partir dos 35 anos, há um declínio que ele vai começando, e aí o homem talvez se sente fadigado, se sente muito mal, e daí às vezes tratam a pessoa, o homem, com depressão, tratam ele como um distúrbio de humor, e na verdade ele está com os seus hormônios lá no pé, e aí a pessoa fica completamente mal mesmo, se sentindo muito mal, e é outra história, né? Boa, esse é o ponto que eu ia chegar agora. A Roberta falou que não sentiu com andropausa, me conhecendo, mas ela falou que eu estou muito tirano. Ela falou assim, isso é uma consequência sintoma. de andropausa, um sintoma, eu devo estar. E basicamente ela fala sobre o cérebro, uma colocação, se o cérebro da mulher ele tem alguma mudança nesse processo da menopausa, voltando para a questão da mulher, já que ela está aqui, depois a gente coloca a sua dúvida, Albert.
Mas o que acontece com o cérebro do homem e da mulher depois da menopausa e da andropausa, respectivamente? Então, como o cérebro ele é moldado também por hormônios, aquelas áreas primordiais que eu falei para vocês, elas podem sofrer um declínio gradativo, Fábio. Você pode ter ali um declínio de hipocampo, um declínio até de córtex pré-frontal. Então, a, a- você repor hormônio para as pessoas, ele se torna protetor para algumas condições. Então, nós precisamos conversar mais sobre isso. Nós precisamos entender que dar acesso a essa terapia de reposição hormonal, ela é protetora, ela tem um quesito protetor para algumas doenças e ela não é um bicho de sete cabeças, não é um bicho de sete cabeças para outros tipos de doenças como levantaram para câncer, tá? Não, hoje em dia acho que se torna até algo anacrônico, não tem nem por que falar sobre isso nesse sentido. Mas basicamente se torna um fator protetor, e se você não repõe, ou se a pessoa tem ali um déficit muito significativo, ela vai ter um monte de consequências para a vida dela com relação à qualidade até de libido, que é importante para nossa vida, com relação a humor, a uma tendência a entrar mais em depressão. E por tabela, a depressão ela também é fator de risco para doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Ela pode ter ali uma queixa de memória muito mais visível do que pessoas que não fizeram esse acompanhamento. Então, tudo isso é muito importante. Ela coloca-se além da reposição hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher. Existe alguma outra coisa que pode ajudar? Aí imagina que ela queira falar sobre compaixão, meditação e essa correlação dentro da neurociência. Sem dúvida, todo aquele esqueminha que você recebe quando vai ao médico. Faça exercício, tome água, coloque tua mente para funcionar o tempo todo, então leitura, coisa assim. Quanto melhores os teus hábitos, haverá uma tendência de você ter sintomas mais brandos, sem dúvida alguma, e isso alivia bastante. Boa. Ô, Diogo, eu tava pensando algo aqui. Quer dizer, quando a gente tiver na internet um neurocientista dizendo que você precisa tentar reconhecer melhor o seu subconsciente, o cara tá errado? Com certeza, porque subconsciente não existe. Existe subcortical e cortical, mas subconsciente não existe. Essa Existe pegadinha, consciente e inconsciente, tá? E aquele cara que fala pra gente que a gente tem que aprender a usar mais de 10% do cérebro, cara? Conta um É pouco outro dessa mentiroso. história. Vamos traçar alguns parâmetros aqui, Ivo, para tentar falar para o neuromitos. pessoal. Vamos elencar os neuromitos, os top 10, vai. Os top Não, 10. não 10. Não, Mas o primeiro seja. neuromito que todo mundo fala por aí é que você usa pouco do teu cérebro, que você usa 10% do teu cérebro. Isso já é mentira. Se achava isso quando a neurologia, a neurociência eram muito localizacional, em que você pegava aquele cérebro, como eu tenho aqui atrás, um protótipozinho aqui, ó, e ficava apontando. Aqui está a área do conhecimento, aqui está a área do sono. Não existe isso, pessoal. O que você sabe, o que nós sabemos hoje, é que existe uma teoria dos conectomas, em que todo o teu cérebro ele se interconecta. Portanto, para você pegar um copo d'água e tomar, como eu fiz agora há pouco, não é somente a área motora que faz isso, mas envolve um sistema límbico, envolve o meu córtex pré-frontal, que julga como eu vou tomar essa água, envolve, por exemplo, uma sensação de sede, que são outros mecanismos. Então, tem vários mecanismos associados que fazem com que você não use somente 10% do teu cérebro. Você usa muito mais do que isso. Portanto, não acreditem em cursos que falem assim, Fábio, venha potencializar o seu cérebro. Coloque no mínimo 50% do teu cérebro para o funcionamento. Ele já faz isso. Então esse é o primeiro neuromito. Nós usamos muito mais que o 10% do nosso cérebro. O segundo, subconsciente. Vamos falar do pré-saldo inconsciente. Não existe. Nós temos a consciente e inconsciente. Portanto, o nosso córtex cerebral vai envolver consciente e inconsciente, enquanto o nosso subcortical envolve o nosso inconsciente sempre. Nós temos, portanto, um guia inconsciente, sem dúvida alguma. É por isso que, às vezes, nós disparamos gatilhos de medo sem saber o porquê. Você também dispara gatilhos de sensações boas. Nossa, me senti tão bem aqui, não sei porquê. E aí você entende que há, por exemplo, uma memória afetiva naquele lugar que você entrou e nem se lembrava conscientemente que tinha aquela memória afetiva. No entanto, você olhou para aquela
toalha vermelha, que foi uma relação muito boa com o teu pai quando você foi naquele restaurante. E aí, nossa, que sensação de bem-estar. Isso é um mecanismo inconsciente gerando um gatilho para você. De um bem-estar, de um medo, de uma sensação estranha, e você nem sabe o porquê. Agora, subconsciente, que é aquele pré-sal, Ivo, no way. Ah, mas eu vi um livro de um cara bom que tá escrito subconsciente. Provavelmente foi uma tradução errada. Foi alguém que traduziu muito errado esse termo e que aí trouxe o subconsciente como algo verdadeiro. Não, não existe. Não falem, vocês querem saber mais de neurociência, não falem mais subconsciente, porque subconsciente não há esse mecanismo, tá? Não Você tem esse... já vai se queimar na largada, né? Exatamente. Cara, e o lado lógico e o lado criativo? Meu lado esquerdo é o lado lógico e o lado direito é o lado Boa. criativo. Outra E aí? mentira, tá? Outra mentira, que houve um grande técnico de seleção aí que falou que ele pintava quadros para que ele saísse do lado racional e ele entrasse no lado emocional da vida dele. Primeiramente, pessoal, nós não separamos na neurociência emocional com racional na forma como as pessoas falam por aí. Toda decisão que você toma, ela não é somente racional, ela tem lado emocional também. É impossível você separar isso. No podcast anterior, nós falamos bastante sobre as emoções serem afloradas independente do teu querer ou não. E aí o sentimento que vem à tona. Tá? É por isso que a meditação faz tão bem, é por isso que você aumenta a córtex quando você faz meditação. Porque você trabalha aquela área. Então, nós não separamos primeiro emoção de razão. Quando você toma não, eu vou ser mais racional e tomar uma decisão assertiva, mas você misturou uma emoção ali. Não tem como, é impossível isso. Então, o nosso cérebro, ele tem dois lados, lado direito e lado esquerdo. Mas não existe isso de lado esquerdo ser o lado racional, enquanto o meu direito ser o meu lado emocional. Quando você pinta um quadro, por exemplo, você pode aflorar, claro, um sentimento de bem-estar, mas você vai estar alterando o teu lado esquerdo e o teu lado direito ao mesmo tempo. Antigamente, você acreditava que, por exemplo, a linguagem era somente o lado esquerdo. Negativo. Alguns aspectos da linguagem pegam muito mais o lado esquerdo. Mas, por exemplo, a prosódia, que é essa diferença de entonação, ela tem uma relação também bastante com o teu lado direito. Aquela pessoa que faz um AVC no lado direito, por exemplo, ela perde prosódia da linguagem, que é um aspecto importante da nossa linguagem também. E aí você faz sim alteração de linguagem pegando o lado direito também. Portanto, hoje, como eu disse para vocês, nós temos a teoria dos conectomas, em que os dois lados se conectam e eles fazem com que a linguagem não seja uma coisa só, mas sejam várias coisas somadas que vai influenciar, então, escolha de palavras, entonação, o teu próprio léxico que você aprendeu na tua vida, as palavras que você utilizava com frequência, você vai utilizar mais. E por aí nós vamos. Então, isso é mito também. Deixa eu trazer uma aqui agora, antes de colocar uma pergunta da Roberta. Já que a gente falou aqui caiu por água abaixo, né, a questão da área da linguagem, ou seja, a zona de Broca tá quase uma zona morta. Cara, gagueira. O que ocorre no cérebro da pessoa para ela conseguir desenvolver a gagueira? A gente sabe que durante a formação do cérebro ali, a região, uma das regiões da linguagem era de Broca, a parte dos impulsos, eles são estacionados, se desenvolvem nessa área, mas também eles subdividem, acabam indo para uma outra área, e aí existe eu não sei se é um neuromito ou se é uma informação falha de que assim, é que a linguagem se alojou em dois lugares diferentes do cérebro, e aí quando você vai falar, o cérebro fica concatenando entre eles e provoca o estou gaguejando, né? O que acontece por trás, cara, de verdade, aí das pessoas que gaguejam? Qual é o mecanismo? Então, existem lesões cerebrais hoje, até em regiões que são relacionadas à área motora da fala, vamos dizer assim, que é essa... E nós sabemos que você pode produzir esse sintoma de gagueira, Ivo, também por lesões cerebrais. Isso existe, eu já vi pacientes que fizeram, por exemplo, lesões neurológicas, como um AVC, como um AIT também momentâneo, em que houve sim uma questão que foi de gagueira logo depois, em que eles ficaram com esse sintoma. E melhoraram depois que fizeram bastante fono e coisas assim.
Mas hoje nós sabemos que a gagueira ela tem aspectos genéticos, pode ter, ela tem aspecto neurológico, mas também ambiental. Então, nem toda pessoa que tem gagueira, ela possui uma lesão cerebral. Esse é um mito que muita gente traz. Eu já vi pessoas com traumas muito pesados na vida delas que desenvolveram a gagueira como sintoma. E que daí, no fundo, você ia pesquisar algo neurológico delas e não tinha. E aí, portanto, entrou num processo de terapia, entrar num processo de fonoaudiologia, especialista até nesses distúrbios de fala em específicos, e aí conseguiram, com o tratamento, melhorar bastante. Então, sim, tem aspecto emocional envolvido, pode ter aspecto funcional do cérebro, como envolvimento de áreas motoras ali, áreas sistema premotor, por exemplo, você pode envolver sim também, e pode produzir um sintoma que é aquele de você falar desse jeito, né? Falar, repetir sílabas. Mas também tem momentos que você tem que analisar se não há algo genético e também emocional diante disso. E por que na Complementando, música essa pessoa não gagueja? E aí, momento saia curta. Pois é. Aí já é um pouquinho mais difícil, sabe? Porque você vai ter uma questão que é um momento diferente, né? Você tem na música você vai ter uma prosódia diferente, você vai ter ali um contexto completamente diferente, né? Então modifica bastante, Ivo. Mas assim, se você for ver a parte neurocientífica, eu nunca vi tão por que até daria para falar com um musicoterapeuta sobre isso, para entender o porquê que a gagueira na música ela não é tão evidente. Mas o que a gente tem hoje muito, a musicoterapia como um elemento importante para você curar esses distúrbios de fala. Muitos pacientes meus com AVC conseguem atingir outras regiões cerebrais quando a gente fala de música, em que envolve audição, em que envolve outras áreas cerebrais, e que daí sim você consegue melhorar bastante a fala das pessoas com essa musicoterapia. Tá? Então isso tem eu, bastante coisa. eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, só que você consolidasse o conceito do que é prosódia, que é Tá? um instrumento do próprio cérebro para a gente poder se expressar melhor, e aproveitasse o gancho que o Ivo colocou da gagueira, falasse também de TDAH, em termos de um quadro geral, porque muitos dos nossos ouvintes, dos nossos colaboradores e as pessoas que nos perguntam coisas, elas acabam vindo, por exemplo, e perguntar sobre esse tema. E esse tema é um tema sempre recorrente, né? Sim, sim. A prosódia é a entonação da fala. Como nós falamos sobre o gago, por exemplo, a música, ela tem uma prosódia que é diferente da nossa fala normal. Ninguém imagine que o monótono seria na nossa fala você cantar. Então, o canto ele envolve novas áreas cerebrais, por exemplo, uma nova prosódia, uma nova entonação, um prolongamento de sílabas, que aí faz com que o gago, por exemplo, não gagueje durante a música, essa questão. Você tem ali uma diferenciação de ritmo, de letras e várias coisas assim. Então a prosódia ela vira muito a entonação, Fábio. É muito como você coloca de entonação. Isso se torna importante para a conversa. Quando você tem uma entonação adequada, você consegue talvez dar uma aula muito mais legal. Os alunos percebem a tua empolgação. Você vai vender de uma forma muito mais legal. E aí vem uma questão que é também de marketing, uma questão que é de comunicação social, uma questão que é de você entrar em contato com as pessoas. A prosódia é muito importante, a entonação é muito importante. Você pode falar que a prosódia é a dança e a música que o cérebro canta e dança, ou dança e canta. Perfeitamente, perfeitamente. Tá? Tá. E com Perfeitamente. relação ao TDAH, por exemplo, pegando a questão da gagueira, a origem, se isso é desenvolvido quando a criança nasce, se isso é um processo externo, se é a conjunção dessas duas coisas, e como se trata hoje normalmente isso, ou alguma dica para quem que porventura esteja ouvindo a gente. Tá. O TDAH ele cresceu bastante de conhecimento quando a neurociência desenvolveu. Porque no momento em que você tem um conhecimento do cérebro, você começa a entender como os transtornos eles reagem no nosso sistema. Então é importante salientar que o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o espectro autista.
A pessoa não adquire o espectro autista com 35 anos, ela já tinha esse espectro autista. Ela só não tinha diagnóstico. O TDAH ele é a mesma coisa. Então, o que nós sabemos hoje é que nós temos o TDAH como um transtorno do neurodesenvolvimento. Os sintomas eles têm que existir antes dos 12 anos de idade, durarem pelo menos 6 meses e não terem também uma relação com a vida da pessoa em si. Se a pessoa, por exemplo, tem uma família totalmente desestruturada, ela não tem ninguém que cobre ela, não tem ninguém que faça uma coisa adequada para a vida dela, será que ela é um TDAH mesmo? Tem que deixar isso em xeque sempre. Por mais que seja uma criança, por mais que seja uma pessoa que esteja ali na faixa etária que engloba isso, mas tem que deixar em xeque. De estrutura cerebral, Fábio, nós sabemos que tem um neurotransmissor, a dopamina, que é muito envolvido nessa questão do TDAH. O TDAH, então, ele tem uma falha nesse córtex pré-frontal, principalmente. Ele tem uma falha também no que nós chamamos de comunicação entre as áreas. Portanto, nós temos um exame chamado anisotropia fracionada, que mede como que é a comunicação entre as várias áreas cerebrais por substância branca, e você nota que o TDAH ele tem, sim, um déficit nessas comunicações. Portanto, ele não consegue comunicar bem, vamos supor, o sistema límbico dele com o córtex pré-frontal. Então, há uma dificuldade de gerenciamento de emoções, há uma dificuldade de planejamento, dificuldades que são inúmeras. Mas, principalmente, a gente pesquisa a desatenção e a hiperatividade. Mas não significa que a pessoa apenas sofra de desatenção e hiperatividade. Ela sofre de um monte de questões que são de emoções, um monte de questões que são de depressão, que são de ansiedade, e por aí nós vamos. E a neurociência já descobriu que quando você pega um cérebro de criança, você vê que o neurodesenvolvimento é diferente da neurociência quando ela olha para uma criança típica, quando ela olha para uma criança atípica. Mas quando chega no adulto, esse cérebro está de uma forma igual. E o tratamento ele meio que iguala o cérebro dessas crianças. Ele conseguiu igualar nesse sentido. Então envolve várias estruturas, não são apenas estruturas únicas, vamos dizer assim, mas sim também a comunicação entre elas. E aí que diferencia um transtorno do neurodesenvolvimento de um transtorno talvez adquirido durante a vida e por aí nós vamos. Cara, deixa o Diogo tomar água ali, puxar uma outra pergunta aqui agora. Vamos para mais um momento inspiracional, filosófico, dentro do podcast Cerebrando. Cara, consciência. A gente sabe que essa busca, cara, constante e eterna da ciência e tentar identificar se a consciência faz parte do cérebro ou se está fora do cérebro, ele só recebe de alguma forma isso, etc. A gente sabe que tem ativação ali do córtex cingulado anterior, a gente fala do tálamo, etc., mas isso tem nada conclusivo. Né? E aí, o que dá para se falar com relação à consciência hoje, cara, quando a gente olha para a neurociência? Que estágio a gente está com relação a isso? É difícil, Ivo, porque eu acho que quando a gente fala de consciência, um dos temas que vem à tona é o livre-arbítrio. Será que essa pessoa fez de forma consciente ou fez de forma inconsciente tudo isso? Bom, vamos só fazer uma pergunta para o Fábio. Fábio, na sua opinião, o livre-arbítrio ele existe? Tá. Diz que antes de você tomar alguma atitude como puxar o braço de uma determinada situação e ter consciência disso, você faz um movimento muito mais rápido do que você imaginou, ou pensou, ou desejou. Então, se você for partir do princípio que você tem um sistema inconsciente que domina uma parte do tempo a sua vida, 90% do tempo, além das funções, vamos generalizar, estou falando aqui como um mero conhecedor até meia página da primeira. Enfim, então eu acredito que é bem complexa essa questão, mas assim, livre-arbítrio, você vai para a questão filosófica, você vai para a questão neurológica, essa de tirar a mão antes de ser machucado, e tem experimentos que falam sobre isso também. Mas na sua visão, existe o livre-arbítrio? Na minha visão, eu diria que existe um espectro de livre-arbítrio, e eu estou inserido dentro desse espectro. Em alguma parte eu sou um colaborador ativo, em outras não. Não, foi bom. Foi. Você e o Albert e o Roberto, o que vocês acham? Porque tem aquela questão, né, Diogo? Eu até pedi para você colocar agora, desculpa, eu te cortei, mas queria perguntar para o Fábio isso. Cara, é muito difícil falar de consciência, né, tal qual a gente sabe que é difícil falar de livre-arbítrio já que para aqueles que estão nos ouvindo hoje,
tem um experimento bem interessante de neurociência que eles nos mostram que quando vocês resolvem fazer algo, antes de vocês pensarem em fazer aquilo, o cérebro já chegou à conclusão, já se programou para que aquilo aconteça. E aí ficou em xeque, né? Caramba. E agora? Então temos dois assuntos interessantes aqui: livre-arbítrio e consciência. Vai lá, Diogo. Ainda bem Então, que o Leandro não tá aqui, né? Porque o Leandro agora, ele ia entrar forte, cara. Ele ia Nossa falar... cabeça, né? Senhora! De cabeça, Nó, né? Entrar com filosofia e tudo assim, né? Vamos é lá, então, isso. houve um experimento muito importante que é do Benjamin Libet, década de 80. O Benjamin Libet, ele mapeou, basicamente, como o cérebro reagia a comandos. Então, por exemplo, ele viu que existia lá 500 milésimos de segundo antes de eu fazer conscientemente uma tarefa, aquela região já estava ativando, já estava ali. Então, muito antes de eu fazer, não muito antes, né? São milissegundos. Mas antes de eu fazer uma atividade consciente, eu já ativava regiões que faziam com que gerasse essa atividade consciente. A partir daquele momento, veio um monte de conceitos sobre o que era consciência. Você pode levantar várias hipóteses, Ivo, como as pessoas levantam, que nós só fazemos aquilo que nós sabemos, certo? Então você pode entender o seguinte, que eu nasci com essa antecipação e por alguma razão eu antecipo todos esses fatos, e aí talvez você pode entrar nessa questão falando que livre-arbítrio não existe, que nós somos moldados por algo, cada um vai pensar da forma como deseja. Mas eu também posso pensar que eu antecipo as coisas porque, de alguma forma, eu já tenho ali memória genética, tenho memória do aprendizado, tenho um monte de coisas que vão antecipar tudo aquilo. Tá? Então, aí nós entramos em vários poréns. O que nós sabemos é que a consciência, ela é cortical. Então, nós temos que envolver córtex cerebral para falar de consciência. Não tem como eu não envolver córtex cerebral. Isso é bem importante porque você pode sim lidar com o teu conteúdo inconsciente. No entanto, o que uma terapia faz? Ela traz à luz da consciência questões que para você talvez estejam no inconsciente ainda. Ah, nem percebi que eu fazia isso, mas eu faço. Tá? E aí a pessoa começa a entender que diante da consciência ela acaba lidando com as situações de uma forma um pouquinho melhor. Portanto, tem que envolver córtex. Eu tenho que envolver córtex cerebral, e é isso que nós sabemos hoje, para que eu consiga lidar com essa consciência em si. Agora, quando você coloca o livre-arbítrio em xeque, você coloca em xeque por essas questões que nós trouxemos aqui, que é você analisar todo esse conceito da antecipação. E o professor Salposki, tem um livro excelente que se chama Comporte-se, acaba trazendo bastante essa questão do livre-arbítrio, ele fala bastante sobre essas questões. E aí nós temos que trazer à tona conceitos filosóficos e conceitos da nossa vida, aquelas memórias genéticas que nós carreamos, por exemplo, de ter medos inatos. E aí talvez, será que com esses medos inatos, questionável, nós não temos atitudes guiadas por eles e que daí fere o nosso livre-arbítrio? O nosso Deixa eu... livre-arbítrio, ele existe. Ele vai existir, por exemplo, quando você teve inúmeras experiências e daí você age meio que sem consciência? Questionável. É bem questionável. A Roberta colocou aqui que o livre-arbítrio ele existe a partir do momento que a pessoa fica consciente, tem consciência, e isso se traduz para a região cortical. Já o Albert coloca que você tem, mas tem bem pouco, né? Então, assim, a gente acaba sendo sempre em impasse, é uma interrogação, existe aí muitas vertentes, muitas variáveis e muitas incógnitas a serem descobertas ainda, né? Pelo Sim, visto. com certeza, né? Porque nós sabemos isso pela experiência do Libet, que a atividade cerebral ela precede a consciência, então isso é bem importante. Nós temos ali decisões que são influenciadas por fatores não conscientes, portanto, questões hormonais, que são questões de vida que você passa hoje. Então, nós temos isso também, né? O próprio neurocientista, o Salposki, ele defende que as decisões são determinadas por fatores biológicos, ambientais e todas as interações. Isso nega uma existência de livre-arbítrio para nós.
Então são questões bem complexas hoje, Fábio, que nós sabemos sim que há uma diferenciação entre o que é errado e o que é certo, sem dúvida alguma, nós temos isso, mas o quanto que, por exemplo, você explodir em determinada situação não é influenciado pelo teu inconsciente. O quanto que aquelas compras que você faz todos os meses são influenciadas pelo teu inconsciente e por experiências que você recebeu, porque o próprio Jung dizia que você não precisa levar para o teu consciente uma experiência para que ela influencie na tua vida. Às vezes uma criança nem sabe o que o pai e a mãe estão fazendo, mas ela é influenciada por aquelas experiências o resto da vida inteiro. E aí? É um assunto bem interessante de você tentar filosofar em cima. Deixa eu piorar um pouquinho aqui então. E a Olha lá. intuição? Onde é que ela fica aí na neurociência? É difícil, porque a intuição, ela envolve hoje muito um conceito místico. E o que nós sabemos é que ocorre que... Como que eu vou pôr isso em panos mais frios aí, não então em panos quentes. Às vezes o Fábio, ele nem conscientizou que ele ouviu uma informação, mas o cérebro dele captou. E ele interpreta isso como uma intuição. Olha, eu intuitivamente entrei em tal local e descobri que ali se vende o que eu queria comprar. Nossa, que intuição boa. Mas às vezes ele ouviu e não ouviu conscientemente isso. Nós temos vários estudos na neurociência que mostram que às vezes você captou uma informação, essa informação não se tornou inconsciente para você, mas ela te influenciou em decisões, ela te influenciou na tua vida. E aí a pessoa interpreta como nossa, que intuição boa que eu tive. Só que ao mesmo tempo, você hoje sabe, Ivo, que a neurociência vai começar a estudar essa parte de uma conexão entre mãe e filho, uma conexão entre até mesmo teu bichinho, teu pet de casa. Será que eles se conectam? Existem várias pessoas que dizem que se conectam com o cavalo, que o cavalo se conectou com elas, e eles tiveram sensações. Aí entra vários conceitos que talvez daria um podcast inteiro, que são aquelas experiências de quase morte, que são aquelas experiências em que você intuiu que o teu filho estava passando mal e de fato ele estava e você foi para casa. Isso é comum, isso é Comum, muito usual na comum. vida das pessoas, Usual, né? né? A gente vê. A questão que você falou da intuição, quando você fala. O Dr. Sérgio Felipe estuda muito glândula pineal. E dissecando glândula pineal de pessoas com intuição forte, barra médiums, e pessoas não médiums, ele percebeu a concentração de cristal, acho que de apatita, nas pessoas que tinham essa intuição exacerbada ou essa mediunidade mais ostensiva. A mesma coisa agora, há pouco tempo, teve uma pesquisa sobre 60 médiums e os Isso aí. seus irmãos, né, pessoas consanguíneas, para ver a genética se... Não era para comprovar se mediunidade existia, não é isso, Sim, tá? sim. Que a gente está no campo da neurociência. Era só para ver se havia uma diferença física, morfológica, fisiológica, genética entre essas pessoas e as pessoas que não tinham essa característica, ou seja, essa mediunidade ostensiva. O que a neurociência fala sobre essa questão da pineal e o que ela fala, o que esse novo estudo ele pressupõe ou ele dá dicas para a gente? Então, ele não falou de mediunidade nesses estudos. Se você pegar Ele falou algumas só da pessoas... diferença, né? Exatamente, questões genéticas, tá? E aí, assim, ele não responde muita coisa, porque é, às vezes uma questão genética leva você para certas características fenotípicas. E aí é comum que dentro de certas áreas eu encontre uma genética que ela pode ser comum, Fábio, entende? Então ele não respondeu muitas coisas. E aí houve muitas críticas metodológicas também com relação ao estudo, que ele não foi um estudo conclusivo em várias áreas. Então não teve grandes respostas. Aquela pessoa que procurava, e veja só, eu sou uma pessoa que sou muito religiosa, acredito em Deus, tenho várias... Não é como alguém falou aí pra nós que vocês... falta Deus no coração de vocês. Não falta, tá? Morreu o assunto. Morreu o assunto disso, tá? Mas assim, quando a gente envolve todo esse assunto, nós temos que tomar bastante cuidado. Porque a ciência talvez ela não vai servir para comprovar isso, para desprovar. Não tem por que a gente entrar nessa seara, nesse quesito, né?
Com relação à pineal, eu gosto muito do Dr. Sérgio Felipe, eu não tenho o conhecimento de pineal que ele tem, tá? Não tenho não chego nem perto nisso, mas envolve muito a nossa questão de produção de melatonina, tem uma relação também de humor, tem uma relação de várias questões ali que são importantes. Mas quem é o mestre da pineal é ele mesmo, que ele fala bastante sobre essas questões. E temos que entender outra coisa. As correlações são muito difíceis, porque você pode pegar uma característica fenotípica, que é, por exemplo, o fenótipo, para quem não entende, é a cor da pele. Tá? Mas eu não consigo provar se o meu fenótipo mudou o meu genótipo ou se o meu genótipo gerou o meu fenótipo, entende? Qual que é o problema? Eu não consigo prever o que veio antes. Às vezes, eu posso falar o seguinte: não, o córtex pré-frontal do Ivo ele é maior do que a população geral porque ele medita. Ou ele medita porque o córtex pré-frontal dele é maior. Ele nasceu já com isso moldado. Entende qual que é a grande questão? Então, esses assuntos, eles acabam sempre ficando muito na seara das hipóteses e não entrando muito nas certezas. Agora a gente sabe dos benefícios. Eu creio muito nisso que a Roberta colocou também, de ouvir o coração, aquela voz interior, isso é muito importante. Só que isso também é gerado por quê? Pelo teu autoconhecimento, é gerado pela meditação, que ela faz você ter ali uma consciência corporal melhor, que ela faz você ouvir você mesmo. E aí nós temos vários mecanismos que acabam colocando em xeque essas questões e são importantes com certeza. O Albert coloca aqui uma questão bem interessante que muitos analistas de mercado acabam apostando em algumas ações e quando questionados por que eles escolheram, eles falaram que foi uma intuição. E se intuição é algo que pode ser estudado ou é estudado pela neurociência, o que fazer para potencializar a nossa intuição? Talvez seja essa a dúvida dele com relação a essa questão, né? Por que isso acontece, como acontece e como potencializar? Só que aí que tá, Fábio, porque a intuição dessas pessoas ela foi moldada por experiências prévias, ela foi moldada por crenças, ela não é bem uma intuição como nós entendemos no mundo místico. É uma singularidade. Exatamente, exatamente. Eu intuí e acertei, ou eu intuí e errei. Só que quando você olha para a questão da intuição, você tem que entender o seguinte, que a minha intuição ela é moldada também por experiências prévias. Talvez se eu tive um sucesso grande no mercado financeiro, eu tenho uma intuição que me diz a favor. Agora, se eu tenho uma intuição negativa com relação ao mercado financeiro, talvez é porque eu já tive experiências negativas. E daí, inconscientemente, eu não consigo dizer para você que eu intuí aquilo lá, Fábio. Eu apenas utilizei as minhas experiências prévias de uma forma inconsciente e falo, nossa, olha que bom. Eu fui lá e eu intuí que essa ação ia crescer um monte e beleza. Não, na verdade eu já tenho uma experiência prévia, uma experiência muito maior. É aquela velha história do médico experiente. O médico experiente ele intuiu. Não, ele tem uma experiência maior. E tendo uma experiência maior, ele na cabeça dele tem ali 2.000 casos. E esses 2.000 casos ele não sabe, mas ele acessa essa experiência. E aí ele fala que ele intuiu. Mas na verdade ele acessou a experiência. São coisas completamente diferentes. Tá? Então, não quero derrubar a crença de ninguém com relação à intuição, mas você pode interpretar a intuição como experiências prévias. Você pode interpretar a intuição como a crença que você tem. E ela pode vir como um sentido negativo, como um sentido positivo. Né? Então, são várias questões. E da mesma forma que você cria novos hábitos por neuroplasticidade, que você consegue mudar algumas crenças, etc., você consegue potencializar isso já que Sim. O seu cérebro é capaz de fazer conectomas que a gente às vezes não tem a menor ideia de como funcionam, mas pela intenção simplesmente fazer uma meditação de cocriação. Então, fecha o olho e começa a sentir com o coração. A Roberta fez uma pergunta relacionada ao coração, depois eu quero que o Ivo complemente no chat. De tal forma potencializar esses efeitos. Sim. É que hoje, o que acontece, Fábio, quando nós falamos de neurociência e acesso à informação, acesso a conteúdo, nós temos que entender uma coisa. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa bem séria, na verdade. Que hoje o nosso mundo, ele contamina as pessoas com somente coisas negativas. Então você nunca vai ver um jornalismo falando de uma economia bombando,
uma economia super boa, você nunca vai ver ele falando sobre isso, porque o que dá notícia é o negativo. A gente ouviu um avião agora passando pelo Fábio de volta. Veja, ninguém vai fazer matéria sobre esse avião. Nossa, nós tivemos aqui um avião que passou por Moema agora e que pousou seguramente no aeroporto. Não. Você não vai ouvir uma coisa dessa. E aí a pessoa ela vai ser moldada por experiências e emoções. E aí, quando ela mexe com experiências e emoções, o que eu causo para ela? Se o Ivo ouviu a vida inteira que a bolsa é um risco, investir dinheiro é para perdedores, que só perde dinheiro com isso, o que vai acontecer? O Ivo procurará os piores investimentos possíveis para colocar o dinheiro dele, sem dúvida alguma. Aí ele vai entrar e vai falar assim, olha, é verdade, olha como a bolsa aqui derrubou todos os meus investimentos. O negócio é deixar dinheiro na poupança, porque meu pai guardou dinheiro embaixo do colchão e nunca perdeu nada. E tudo de forma inconsciente, né? De forma inconsciente. E aí a pessoa acaba trazendo para a vida dela tudo isso. Isso é neurociência pura. Agora, quando você começa a consumir um conteúdo que não é uma positividade tóxica, não é aquela coisa que fala, Fábio, pense positivo, Fábio, daqui a pouco você estará, sei lá, levitando, em 7 dias você vai começar a levitar, Fábio, você vai começar a entrar rios de dinheiro. Não, a positividade que nós temos que ter é, existem no mercado inúmeras ações boas, inúmeras ações ruins, beleza, eu posso sim, eu tenho a possibilidade de fazer investimentos bons, eu posso sim ter a possibilidade de arranjar empregos bons. Eu tive experiências negativas em relacionamentos, mas existem homens e mulheres muito bons e boas. Ponto final. Vamos lá, a gente vai conseguir fazer isso. E aí no momento em que você consome conteúdos em que, por exemplo, o Ivo começa a estudar mercado, o Fábio começa a estudar relacionamento com pessoas que querem melhorar relacionamentos. A mágica ocorre, mas não é mágica, isso é neurociência. A neurociência descobre, o teu cérebro descobre pela neurociência que há como chegar no sucesso, que há como ter sucesso no dinheiro, no relacionamento, na tua vida pessoal. E aí com isso, meus amigos, magicamente acontece o quê? Opa, o meu radar mudou. O meu radar foi para lá. E eu quebro esse ciclo. E aí, vamos para frente. Porque você Basicamente identifica padrões, né? O cérebro busca associação o tempo todo. E aí o que você faz é chaveamento, né? Poda um lado, fortalece o outro, gera mais química, salva aquilo no inconsciente e aí as coisas começam a funcionar. E o cérebro aceita tudo, Ivo. O negativo e o positivo, tudo. Verdade e mentira, né? Exatamente. Vídeo que a gente passa naqueles brinquedos maléficos da Disney lá, que você acha que não vão te fazer nada, você tem certeza disso. E aí você fica maluco quando sai. É exatamente isso. Fabião, você tem mais pergunta aí, cara? Eu ia entrar em uma discussão aqui a nós, falar um pouco agora sobre interface cérebro-máquina, cérebro humano, IA, etc., mas acho que vale um outro podcast, que a gente vai muito na questão aí de falar mais de córtex visual, do pré-frontal, do córtex auditivo também, porque são as áreas mais ligadas a esses estudos hoje, né? Acho que dá um podcast inteiro bem legal pra gente. Até o Albert levantou uma pergunta aqui, Ivo, se faz sentido evitar esse tipo de conteúdo. Com certeza, Albert, com certeza. Eu acho que esse é o nosso grande caminho. Consumir cada vez menos jornalismo, desculpe quem é jornalista, mas a nossa base de jornalista e de jornalismo hoje é muito ruim. Agora não informa a gente ninguém. Tá lascado. Não estou nem aí. Já segundo alguns... ia falar leitores, cara. Segundo alguns ouvintes, né? Dr. Leandro não gosta de Deus, Dr. Diogo não gosta de jornalista. Eu não gosto de professor de mindfulness. E você, Fábio, vai ser o que? Eu não gosto de passar vergonha. Né? Na verdade, assim, eu acho que o importante com relação à curadoria da informação é a gente ter fontes, né? Hoje, você quer ter certeza de alguma coisa, vai procurar, pega 10 inteligências artificiais no modelo gratuito e faz a mesma pergunta para as 10. Ou fala para uma criar um prompt para você ir para outra, para você pesquisar se alguma coisa é fake news, né? O fake neuro. O conhecimento não está na cultura de massa, infelizmente, Fábio. É uma realidade. Tá. É uma realidade, né? Então, assim, eles não têm interesse em gerar conhecimento para a população. Não. Na verdade, assim, a gente entra numa questão que não é interessante, nunca é interessante, porque gera polêmica, mas existem duas...
duas vertentes. Uma vertente 1 e uma vertente 2. E elas entram em choque. E às vezes você transita entre as duas, você vai para uma, aí você muda o que você estava pensando anteriormente, mas a questão não é essa. A questão é, por que é importante a gente entender de neurociência? Por que quem está ouvindo esse podcast tem que se esforçar e muito para entender sobre neurociência? Porque o que isso vai impactar a vida de uma pessoa que começar a ter interesse nisso, em termos profissionais, pessoais, interpessoais, felicidade, tristeza, as 4 emoções básicas? Por que é tão importante a gente ter essa preocupação? E um Boa. avião passando. A Azul nos patrocine, Gol, quem que vai. Antiga Varig renasça, se quiser, né? Que é alguma coisa assim. A gente coloca um aviãozinho passando aqui, né? Não tem problema. Tá? By the way, teve um ouvinte que tirou um barato da gente, né? Ele falou, pô, mas começaram há pouco tempo, pouca gente ouvindo, não sei o quê. Eu falo, cara, a gente abriu mão de patrocínio já dessas bets aqui, né? Tem umas 3 semanas, acho, ofereceram uma grana e a gente não quis, cara. Não, Então, a gente não vai querer. A gente fala de zoeira, mas a gente fala sério também aqui, fala né? Fala sério. Exatamente, né? Exatamente, né? Não tem, não dá mesmo, né? É importante, Fábio, você entender como as coisas funcionam. Não sei se esse é o ponto que você pediu para eu explicitar um pouquinho mais, mas porque no momento em que você sabe que teu cérebro funciona daquela maneira, você se guia para evitar coisas e para alimentar outras. Portanto, se você entende que exercício físico gera endorfina, a endorfina te dá uma sensação de bem-estar, ela também mexe no sistema de dor, ela também te fornece mais oxigenação cerebral. E pelos estudos nós mostramos que as pessoas que estudaram após uma corrida tiveram melhores desempenhos, você encara teu exercício de uma forma totalmente diferente. Você não vai mais correr pensando assim, cara, meu Deus do céu, mais um dia eu aqui correndo. Não, eu quero oxigenar meu cérebro, eu quero mais endorfina, eu quero sensação de bem-estar e eu quero, por consequência, mais desempenho. Se eu entendo que não adianta estudar 8 horas por dia, que isso é contraproducente, eu não vou mais estudar 8 horas por dia. Eu vou organizar o meu dia para que eu estude 1h30, 2 horas, só que nesse intervalo eu desligo o celular, eu aviso as pessoas queridas da minha casa que eu não vou atender ninguém naquele momento, e aí eu de fato estudo. Eu já mudei. Na verdade, não fui nem eu que mudei, mas vários pacientes mudaram de vida, eles mesmos mudaram de vida com esses pequenos detalhes. Eu pegando o cérebro e mostrando, tá vendo o que é o teu córtex pré-frontal? Então você tá vendo como você tem que planejar a tua vida, como que é o teu planejamento, e por que você está impulsivo ou impulsiva? E aí vamos fazer um pequeno exercício, você vai começar a ler 10 páginas por dia, só 10 páginas, não quero nem mais nem menos, só isso. Você vai começar a ver a vida de uma forma diferente, você vai tomar 30 minutos de sol, como o Ivo coloca para nós ali em vários exercícios, pequenas coisas, pequenos detalhes que mudam a vida da pessoa. E aí você, como a Roberta colocou aqui, você se humaniza, porque aí você entende a fisiologia do teu cérebro. Entendendo a fisiologia do teu cérebro e do teu corpo, você não exige de você uma produtividade homérica. Você não se droga para ter um monte de produtividade. Você não se mata com 40 anos de idade. Do que adianta você falar assim, eu tenho 3 mestrados, 2 pós-graduações, eu sou aqui um grande do mercado financeiro, mas eu estou vivendo à base de remédio, eu vivo à base de anfetamínicos, que a moda é viver à base disso, eu me drogo para conseguir aguentar. Não, isso não adianta. Então eu tenho que aprender para saber utilizar. Ponto final. Ponto final. Você vai no mecânico levar o teu carro e você ouve o mecânico. O mecânico fala, Fábio, você precisa andar dessa maneira com o carro. A cada 10.000 km, vem aqui trocar o óleo. Mas é engraçado que o teu corpo você não percebe. Acaba a gasolina do teu carro, tem que ir pro posto. Mas e quando a tua gasolina acaba? O que você faz? Você toma mais café para tentar prolongar seu dia? Você toma um anfetamínico para prolongar o seu dia? Uma pílula mágica? Aí que tá a grande questão. Então, por isso que esse conhecimento, Fábio, ele é essencial para a vida de todo mundo. De todo mundo. A pergunta foi retórica, porque tem muita gente pivotando a carreira. A própria Roberta está falando com 52 anos, e com muita humildade, ela está pivotando, né? E ela está conseguindo pouco a pouco mudar. Eu conheço várias histórias de pessoas que passaram por isso.
E, obviamente, foi mais para chamar a atenção das pessoas que isso é um conhecimento que as pessoas têm que buscar para que elas possam viver melhor, para que elas possam ter uma longevidade, uma qualidade de Sim. vida, elas possam voltar até a sonhar. E as mudanças, Fábio, Conhece são muito casos bem-vindas. próximos. Sim, com certeza. Eu sou totalmente adepto a mudanças. Eu acho que a pessoa tem que entrar na mudança sim. Ela tem que encontrar a paz dela, ela tem que encontrar uma vida que faça sentido. Então isso é bem legal, isso é bem legal mesmo. Enfim, eu acho que só continuando o que o Diogo estava falando, né? A gente está em um momento bem delicado com relação a esse aumento súbito de diagnósticos, vem acontecendo há muito tempo, porque as pessoas vivem com uma preocupação absurda com o futuro, se arrependendo do passado, e aí não dá para as coisas acontecerem quando pensa em termos cerebrais, né? Eu acho que responde até um pouco da pergunta do Fábio. Cara, por que conhecer de neurociência? Para você entender que quando você trabalha o perdão, por exemplo, você não muda o passado, mas você muda muito o futuro. Para você entender que quando você coloca atenção em algo que é ruim, você está ensinando o seu cérebro que aquilo é importante para você. Quer você queira, quer você não queira. Então, acho que o principal ponto da neurociência é aprender para que você consiga entender e mudar de vida de verdade. Né? Não adianta só ficar patinando. Tem muita gente que fala assim, mas tá cheio de curso legal que você vai e faz aí em um fim de semana e volta para casa maluco depois, só que assim, deu 2 dias, baixou a serotonina, baixou a dopamina e acabou, né, cara? Você tá de volta àquele momento que você estava antes. E acho que, no meu ponto de vista, a grande diferença da neurociência, eu tô com 4 especializações já, não me considero nem de longe neurocientista, mas me dedico muito a isso, é justamente esse ponto de você conseguir entender o que acontece com você, com o seu cérebro, se preparar, se adaptar para isso, mudar os seus hábitos, mudar as rotinas importantes, entender o que acontece com você, os seus gatilhos, parar de ter muletas, etc. Porque aí sim você fica realmente preparado para os cursos. Né? Eu acho que aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Eu acho que o grande problema desses cursos de imersão é que eles te levam a experimentar algumas coisas extremas que eu acho que são bem positivas, mas eles não têm uma continuidade, ele não tem uma substância em termos de neurociência. Então, o que acontece? Quando você questiona, e muitas vezes você faz cursos, que alguém fez lá atrás, há 10, 15 anos ou 20 anos, depois estudou mais um pouquinho, fez uma mistura maluca que tem, obviamente, uma eficácia em termos de trazer até coisas inconscientes para o consciente, mas a continuidade, a sustentabilidade para a mudança do comportamento da pessoa, para mudar uma crença limitante e para outras coisas que a neurociência tem ferramentas mais adequadas, como a meditação associada à compaixão, acaba faltando. E sempre sabendo que o cérebro não vai do dia para a noite. Ele demorou 10, 20, 30, 40, 50 anos para chegar em quem você é. Você não vai conseguir bioquimicamente reestruturar um cérebro com uma imersão de um final de semana ou um curso de... a gente vê muita imersão também em marca digital. Ou vamos ficar ricos, vamos aprender a aprender. Não funciona, o cérebro ele pode até compreender se ele tiver com um frontal bem musculoso, mas a consolidação e a experiência, a experimentação necessária para isso, para a memória, todo o processo que você bate na tecla e você, doutor Diogo, acaba ficando completamente deteriorada. Não é feita. Não então vai. o mecanismo, Não vai. você quebra o mecanismo natural do próprio cérebro. Sabe para quem funciona um pouco, Fábio? Funciona para quem já está muito preparado. Aquela pessoa que já tem uma musculatura muito boa, nesse termo, para fazer um exercício físico, talvez se você leva ela para jogar um esporte novo, ela vai se dar relativamente bem, porque ela tem uma estrutura já para isso. Agora, aquela pessoa que está perdida num canto e que não sabe para onde vai, como que eu faço, o que que eu faço, tenha certeza que essas imersões rápidas, elas não vão mudar muita coisa na vida delas. É muita coisa para se considerar, né, Diogo? É muita coisa. Pô, você tem que olhar como está essa pessoa, estrutura cerebral, traumas passados, como é inconsciente, como ela age, que gatilhos ela tem, como ela lida com isso, como ela consegue perceber os sentimentos dela, porque se ela ouvir alguém falando assim, controla as emoções, já está errado também. Já está errado. Falou bastante disso, né? Então, assim, essa base é muito importante, que ela te abre um leque de... Cara, ela te abre um mar para você navegar depois. E o ser humano tem que saber porquê das coisas. Ponto final. O ser humano ele é curioso, ele tem que saber o porquê das coisas. Quando você pega uma criança, e eu falo isso, uma mensagem para os pais também, que a neurociência ela entra bastante na educação dos filhos, isso é bem interessante começar a entender isso já para os filhos. Ah, não, ele tem que ir para a escola porque ele tem que ir. Não, você tem que explicar para ele o porquê da escola, o porquê de estudar matemática. Vamos colocar na prática, vamos levar ele numa panificadora, por exemplo, comprar um pão e ver quanto que é o quilo do pão, quanto que o pai pagou, quanto que a mãe pagou.
como que essa coisa funciona. Aí ele começa a dar valor naquele estudo que ele faz dentro da escola. Agora, se você não leva o significado para a pessoa do porquê que ela está fazendo aquilo, esquece. E esse que é o problema das imersões. Às vezes você joga uma pessoa lá dentro de uma imersão, tá, por que eu tô aqui? Nem sei quem que é o cara que vai fazer a imersão, não sei de nada, não sei nada disso, tá, beleza. Mas eu vou trabalhar o quê? Ela já fez terapia para trabalhar? Ela já fez alguma coisa? Não. E aí ela acaba perdendo aquele final de semana. E tem o imediatismo ainda, né? Que é algo muito Exatamente. rápido e, de novo, não vai funcionar. Não vai funcionar porque a pessoa não se resolveu, cara. Tá desesperado por dinheiro, faz o curso Max Digital achando que vai ganhar dinheiro. Cara, não vai, porque o cérebro inconsciente dele ele tá gritando, a escassez tá muito forte, logo ele vai continuar fazendo a escolha errada, né? É isso que as pessoas não entendem. E assim, entendem. Ivo, não é crítica a ninguém porque eu já caí nisso, tá? Eu perdi um dinheirão em curso de marketing digital. Só que não era o momento de eu ter entrado, sabe? Hoje eu tenho consciência disso, mas naquela época eu achei, não, é fácil, eu faço ali um curso, eu vou não sei o que, não. Mas uma coisa a gente tem que ver, quanto mais, vamos usar um termo mais gentil, quanto mais informada a pessoa, mais presa fácil ela é para esses cursos completamente, vamos utilizar outro adjetivo leve, equivocados, para não falar uma palavra feia, né? É quase um estelionato que é feito. E a gente vê isso acontecendo. Olha o Albert aqui no chat bombando. Neurociência ajuda também a não julgar as pessoas, porque você entende que os cérebros são diferentes, Sim, as experiências, os processos traumáticos, e até para aquelas famílias que falam que o pai fala assim, não, mas eu criei os meus 5 filhos são como meus dedos, eu gosto deles da mesma forma, criei do mesmo jeito, mas um é diferente do outro. E tá aí, a neurociência explica. E a Roberta fala exatamente sobre compaixão, sobre vontade de acreditar, sobre o processo da gentileza como mola motriz de tudo isso, né? E, obviamente, sobre o como nós somos imperfeitos e incompletos. E essa necessidade da gente buscar sempre fazer esse mergulho profundo, segundo as palavras aqui da Roberta, leva um pouquinho de tempo. Lembrando que quando você julga é porque você reconhece. Se você reconhece é porque faz parte de você, né? Então, quando a gente julga algo, dá uma olhada para dentro aí, porque tá gritando alguma coisa. Opa, de novo, neurociência na lata ali, ó. Se o Leandro estivesse aqui, o que ele falaria, Diogo, sobre Paulo? Quando se fala de... Quando Pedro fala de Paulo, sabe-se mais sobre Pedro do que sobre Paulo, né? Galera, acho que é isso. A gente tá aqui sei lá, contando antes de cair energia, mais ou menos 1h17 já. Acho que dá pra gente ir encerrando aqui o nosso podcast Celebrando. Já agradecer aqui, obrigado, Rô, você que acompanhou a gente por aí, obrigado, Albert, também. Legal ter vocês por aqui colocando algumas informações. Acho que isso ajuda a abrir um pouco a cabeça nossa aqui também, colocar assuntos novos, tentar explicar coisas novas para vocês. Lembrando, né, a gente nunca vai saber tudo, o que a gente traz aqui é com base em experiência, com base em ciência, acho que isso ajuda bastante, esse bate-papo deixa ele mais interessante. Fabião, nosso engenheiro, muito obrigado pela sua presença com a gente. Diogo, valeu, obrigado também. Vou encerrando minha parte por aqui já. E para vocês aí que estão nos ouvindo, aproveita para seguir a gente lá no YouTube, no @Celebrando, ou também lá no Instagram, no nosso @podcast Celebrando. Lembrando que sim, temos posições críticas, porque conhecemos, principalmente, todo Diogo e Leandro, razoavelmente daquilo que a gente fala. E a gente não fala para cutucar ninguém, a gente fala para abrir realmente a cabeça para que vocês entendam a importância de se olhar alguns conceitos. Né? Então, é isso. Obrigado, pessoal. Nos ouvimos daqui a uma semana. Deixo com vocês para encerrar aí agora. Obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Albert e Roberta. E vamos que vamos. Doutor Diogo, o senhor encerra, por favor. Com certeza. Albert e Roberta, muito obrigado pela participação. É muito importante ter pessoas que nos dão dica, que nos fazem perguntas. Então, isso para nós foi um prazer inenarrável. E de pessoas que também nós admiramos muito. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Ivo, Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estarem aqui novamente. E para você que ouve o podcast Celebrando, espero que esse assunto tenha sido bem legal, bem interessante. Como o Ivo falou muito bem, nosso grande objetivo não é julgar ninguém, não é apontar dedos, não é fazer coisas desse gênero. Mas é, pelo contrário, fornecer para vocês informações verdadeiras, colocar também as nossas limitações, porque tem muita coisa hoje vindo e nós não temos uma capacidade humana de entender tudo sobre tudo, então nós teremos sim limitações, então isso é importante salientar muito bem,
E se teve algum tema que algum de vocês domina muito mais do que a gente, que isso ocorre bastante, fiquem bem à vontade para dar dicas, para fazer considerações, nós estamos aqui para isso. E espero que vocês sempre se alimentem com muita neurociência, com aquilo que faz bem para a vida de vocês e que nós consigamos trazer essa luz a cada dia mais. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, obrigado, pessoal. Desculpem, não temos aprofundado hoje em andropausa, que é um assunto que só o Fábio domina por aqui, então a gente não tinha condições de discutir muito. Valeu, gente. Até semana que vem. Obrigadão, pessoal. Valeu, até mais. Valeu, pessoal. Boa noite.